Bem, pessoal, então vamos começar agora a competência 1, onde vamos discutir a importância e aplicações dos modais de transporte, né? E como vocês estão iniciando um curso de logística, um dos assuntos que a gente vai abordar vai ser justamente toda essa divisão em que se constitui essa logística. Um dos autores que a gente vai utilizar vai ser Ronald Ballou, um autor americano, no livro Logística Empresarial. E vamos seguindo aqui o caderno para a gente conversar sobre os principais aspectos que a gente vai discutir nessa competência 1. E então, no livro de Ballou, ele diz que a logística empresarial trata de todas essas atividades de movimentação e armazenagem, e em contrapartida do fluxo de informação, desde a matéria-prima até atendimento do consumidor, até o cliente final. Então, de toda essa movimentação do material e estocagem, a logística vai tomar conta disso. E, em contrapartida, no fluxo, em sentido contrário, tem que ter um fluxo de informação. Eu só vou sair material de um ponto A para um ponto B se tiver um pedido desse material, no sentido contrário, de B para A. E eu só vou sair material da minha empresa para o cliente se também tiver um pedido de material no sentido contrário, do meu cliente para a empresa. Então, tanto essa movimentação de material de fluxos internos ou movimentação de material de empresas, fornecedores, empresa e cliente, isso daí vai ser constituído a logística. Dentro disso, para que haja o transporte, é necessário eu ter um dos setores aí importantes na logística, é justamente esse setor transporte. Esse transporte de material, ele pode ser através de transporte marítimo, transporte aéreo, transporte ferroviário e transporte também chamado dutoviário. Esse transporte dutoviário é um tipo específico que eu transporto materiais, chamado materiais granéis, porque não tem embalagem, através de dutos. Então pode ser um gasoduto, um oleoduto, por exemplo, onde eu tenho um exemplo, um transporte dutoviário que há entre a Bolívia e o Brasil, um transporte dutoviário que há o fornecimento de gás entre a Rússia e vários países da Europa, é um exemplo de transporte dutoviário. Então, nessa logística, a gente divide ela entre transportes, manutenção de estoque e processamento de pedido. Seja isso feito de forma tradicional, através de certos pedidos tradicionais, ou através de forma eletrônica, através do e-commerce, de comércio eletrônico. Na parte de transporte, é um dos setores mais importantes para a logística, porque o custo envolvido é muito grande. Alguns autores colocam que 60% do custo de um custo total do produto é justamente o custo de transporte, né? O próprio autor Ballou diz que de 1 a 2 terços do custo logístico está envolvido ali no transporte. Então, você gerenciar o processo administrativo envolvido no transporte é essencial para a empresa, já que envolve custo. E o que é que vai tratar essa minha logística e esse meu transporte? De eu entregar o produto correto, na hora correta e no lugar correto. Então são essas 3 coisas que a gente não vai poder perder de vista durante todo o curso. Eu tenho que ter o produto correto, nas condições corretas, no lugar correto e na hora acordada. Então a logística vai ter em conta esses 3 fatores aí. Então vamos falar agora sobre os modais envolvidos no transporte, seja ele aquaviário, rodoviário, ferroviário, aéreo e dutoviário. O aquaviário vai envolver o transporte marítimo, fluvial e lacustre. O marítimo através dos mares, o lacustre através dos lagos e o fluvial através dos rios.
O Brasil, por ter essa característica de ser banhado pelo Oceano Atlântico e ter grande quantidade de rios e também de lagos, pode desenvolver, tem um potencial muito grande desse tipo de transporte. E interessante é que, se a gente for observar a história, o primeiro tipo de transporte que surgiu, mais comumente utilizado, foi justamente o transporte aquaviário, né? Já que, se eu voltar 1000 anos, eu não tinha ferrovia, nem tinha transporte aéreo, nem tinha transporte terrestre de veículos motorizados, mas já havia deslocamento de material, né? E um dos exemplos que a gente tem no nosso caderno é justamente da descoberta aí por Pedro Álvares Cabral do Brasil. E aí eu tinha toda uma logística, na época dos grandes descobrimentos, eu tinha toda uma logística através de transporte aquaviário. E como isso daí foi importante para o desenvolvimento econômico mundial, né? Alguns colocam que a primeira grande globalização foi exatamente através disso. E isso foi possível por conta do transporte aquaviário. Hoje o transporte aquaviário, ele faz um deslocamento muito grande. Eu tenho um custo unitário de transporte do produto bem reduzido, porque eu consigo colocar várias carretas. Se eu colocar em paralelo o transporte aquaviário, o transporte terrestre, por exemplo, o rodoviário, eu coloco várias carretas dentro de um navio, né? Então, esse transporte aquaviário é muito utilizado para um transporte de distâncias grandes e grandes volumes de material, né? A gente vê que hoje a China, que é o principal país, o maior fornecedor do mundo, aquele fluxo de material, fluxo de produtos, ali sai todo através dos grandes portos da China, através do transporte aquaviário. O transporte aí que a gente vai observar vai ser o transporte rodoviário, né, que faz o transporte através de caminhões, carretas. Numa empresa transportadora eu posso ter carros, transportes diversos, de diversos tamanhos e de diversos formatos para atender a determinada carga, determinada entrega de material. Outro transporte muito utilizado também no mundo é o transporte ferroviário. No transporte ferroviário eu posso também ter ali transportar até vários contêineres para depois levar para o transporte marítimo, a carga equivalente a várias carretas também naquele transporte. Eu tenho um deslocamento de material muito grande também através desse modal de transporte. O transporte mais rápido é o transporte aéreo, né? E nesse transporte aéreo ele é o mais rápido, mas também é o mais caro. Também muito utilizado para cargas mais sensíveis e para cargas também mais caras e cargas que eu preciso de um deslocamento mais rápido. E finalmente, como a gente já comentou, o transporte dutoviário, né, que é transporte através de dutos. Então, uma outra coisa que a gente vai observar nessa competência 1 é justamente a manutenção do estoque, que também é uma das partes ali e constituintes importantes da logística. Essa manutenção do estoque é eu fazer estar o produto disponível para a minha manufatura, disponível para a produção, ou o produto disponível para o cliente. Então, a gestão de estoque, é uma das partes importantes da logística, que vai estar responsável para o atendimento do cliente ou atendimento da empresa na hora da produção. E alguns conceitos, como o just in time, de você ter um estoque quase zero, né, porque estoque também é custo, estoque você precisa de área para isso. Então é um conceito que a gente vai discutir mais adiante em uma outra disciplina, esse conceito de just in time. Um outro papel também do estoque é que ele te dá uma segurança, né? Alguns autores colocam isso como se fosse um pulmão, um amortecedor. Ele te dá uma segurança para na hora de você atender a um pedido do cliente, né? Como se fosse um amortecedor, porque na hora que eu preciso da produção de material, eu tenho que ter aquele estoque, aquele produto disponível. E há uma outra etapa da logística, aí que vai ser o tripé da logística, seria o processamento de pedido.
Esse processamento de pedido, hoje ele é muito feito através do comércio eletrônico, ele tem que ser feito de uma forma que eu facilite para o cliente processar esse pedido, né? Quando eu abro um site através de uma loja, de uma empresa.com, uma empresa na internet, e aí como é feito esse pedido, isso pode estar interligado diretamente à minha empresa e ligado ao setor de processamento de pedido, que vai imediatamente promover ao transporte e entrega desse material. Por fim, nessa competência, a gente vai discutir um pouquinho sobre ambientes virtuais e logística. A logística deu nos últimos 20 anos, nos 30 anos, com o advento da tecnologia da informação, com o advento maior da internet, modificou completamente a importância da logística. Algumas empresas como a Amazon.com, que cresceu no ramo da internet, elas hoje têm como um grande diferencial e grande vantagem competitiva justamente a sua logística. Em alguns pedidos, a partir do momento que o pedido é feito pela internet, na Amazon.com, e que é confirmado esse pedido, que é feito o pagamento, efetuado o pagamento, o pedido às vezes sai para o cliente em 20 minutos, em 30 minutos, de algumas unidades da Amazon.com, né? E ela já atende para grande parte do mundo. Uma outra empresa que a gente vê assim, na verdade, uma das maiores no comércio eletrônico é a Alibaba.com, chinesa, e a AliExpress, que faz parte da Alibaba, também chinesa. Que se você entrar no aliexpress.com, você vai ver que eles têm qualquer tipo de produto ali disponível para a gente, desde brincos, celulares, materiais de cosméticos, etc, materiais diversos. E esses materiais, eles são entregues para toda a parte do mundo. Então veja a logística envolvida através de um ambiente virtual, né? Onde eu faço um pedido pela internet. Esse pedido é processado numa empresa que eu não preciso ter. Muitas empresas dessas, chamadas de empresa.com, não tem uma loja física, e aí ele é feito uma distribuição. A distribuição é feita através de empresas em várias partes do mundo, e todas elas interligadas através de tecnologia da informação. Então eu não preciso mais estar com a empresa ao lado do meu cliente. O que eu preciso é ter tecnologia da informação disponível para o cliente, e a partir daí ele compra de qualquer parte do mundo esse produto. E só que para isso eu preciso de um fluxo de pedido, e aí eu tenho através da internet, mas eu vou ter um fluxo de produto através de movimentação e armazenagem desse material para estar disponibilizando para o meu cliente. Então eu tenho essas duas bases, duas faces aí da logística, de fluxo de pedido e fluxo de material, funcionando isso daí interligado com os ambientes virtuais. Então, por fim, nessa parte de ambiente virtual e logística, a gente tem envolvido a questão dos custos e frete. Já que como eu vou ter um fluxo de material e um fluxo de pedido através do ambiente virtual, através da tecnologia da informação, e um fluxo de material através de centros de distribuidoras ou de empresas logísticas envolvidas, eu tenho um custo envolvido aí muito grande, e é esse custo de frete que vai corresponder a maior parte do custo da logística. Eu tenho como reduzir isso através de diminuição de burocracia, otimização de tempo de entrega, e para que eu não acrescente um grande custo a minha logística, a entrega de material, porque isso daí vai ser uma vantagem competitiva na hora de estabelecer o preço do produto final para o cliente. E as empresas, quando trabalham muito isso. Se a gente entrar no site do AliExpress, a gente vê que eles negociam produtos com preços muito baixos, e isso daí é devido à vantagem competitiva que eles têm no setor de logística. Então, a gente está acabando aqui esse primeiro encontro nosso, conceitos básicos que a gente está vendo aqui de logística, e façam a partir de agora o questionário, participem dos fóruns,
E a partir de agora também já vai ser disponibilizado para vocês a atividade semanal que a gente vai realizar durante toda essa nossa primeira competência. Então, até a próxima e obrigado.